Fala galera, tudo bem com vocês? Em um dos meus vídeos, um inscrito me fez uma pergunta, deixou um comentário lá, na verdade pedindo, né, para mim gravar um vídeo falando das minhas fontes de rendas, explicando como que eu consigo fazer os aportes que eu consigo fazer hoje, né? E hoje mais ou menos eu consigo fazer um aporte de 4 mil e poucos reais todos os meses. Eu achei uma boa ideia, na verdade não vi mal nenhum, né? Se for para inspirar alguém ou servir para melhor entendimento, eu achei válido fazer esse vídeo. Então fica comigo e agora eu vou mostrar minhas fontes de renda, vou mostrar meus gastos e também vou mostrar o porquê que é importante você entrar nesse mundo dos investimentos. O como isso pode ser importante e render frutos para você. Fica comigo, vamos lá. Bom, pessoal, eu fiz então aqui no um trabalhinho aqui básico mesmo no PowerPoint, tá? Onde eu fiz o cálculo dos meus ganhos e gastos, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Vamos começar pelas minhas fontes de renda mensal, tá? Hoje, atualmente, eu trabalho como vendedor numa loja de pneus, né? Eu trabalho com vendas, eu vendo pneu, suspensão, freio, sou vendedor. E o meu salário lá na loja hoje varia entre 4.200 a 5.000 reais. Por quê? Porque como vendedor eu também ganho comissão. Então tem meses que a loja vende bem, eu faturo bastante comissão, aí o salário chega aí nos 5.000. E tem meses que são ruins, né? Aí a gente não vende, não consegue vender muito, às vezes não consegue bater meta, e aí o salário fica mais baixo. Então eu coloquei de 4.200 a 5.000 reais. Tá? A minha segunda fonte de renda, pessoal, é a renda passiva dos investimentos, né? Que gira na casa dos 1.700 a 1.900 reais. Will, 1.700 a 1.900? Sim, eu vou mostrar para vocês. Voltando, olha só. Em proventos, ó, minha carteira, a média mensal dos 12 meses é 1.586. Mas, hoje, nesse mês de maio, nesse mês de abril, né? Eu tirei, ó, 1.713. Detalhe, esses 1.713 eu só recebi R$ 7,42 de dividendos das ações. Todo o restante é fundo imobiliário, que me paga todos os meses. Então, os meus dividendos é sempre disso para cima. Tanto é que no mês passado, ó, recebi 1.944, no mês 12, 1.923, 1.700, aqui deu 1.634 porque eu foi só dividendos dos FIIs, só que hoje o jogo já mudou porque eu já investi mais dinheiro em FIIs, então agora, ó, o que era no máximo 1.634, agora é no mínimo, né? Que era no mínimo 1.634, agora no mínimo é 1.700. Por isso, eu coloquei aqui que é de 1.700 a 1.900 reais, certo? Nós estamos falando de hoje, atualmente. Personal trainer, sim. Para quem não sabe, eu sou personal trainer, né? Eu dava aula de personal, sou personal há já 7 anos, 6 anos, né? Atuo como personal trainer. Só que hoje minha fonte de renda como personal é zero. Por quê? Porque eu trabalhava na loja e dava personal e a rotina era muito puxada. Isso começou a me consumir, cara. É difícil, às vezes você acorda 4:30 da manhã e chega em casa 9, 10 horas da noite. Imagina. Então, esse ano, eu tirei um ano para não dar aula de personal. Viver só da, da loja mesmo, né? Como vendedor. E mais a renda passiva, né? E também uma quarta fonte de renda, que é meio que uma rendinha extra. Eu aconselho todo mundo a sempre buscar uma renda extra. É vendas como afiliado do Mercado Livre. Sim, eu vendo produtos do Mercado Livre como afiliado. Quando você é afiliado, você vende produto e ganha comissão. Quando a pessoa compra clicando no seu link, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, esse mês, aqui ó, no Mercado Livre, se vocês verem aqui, ó, nós estamos no dia 22 e eu já tive um ganho de R$ 459, né? Então, por que que você colocou
250, porque 250 é assim, é muito fácil de fazer. Se você fizer o básico, 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 pelo menos R$ 250 por mês você tira. É que esse mês eu me esforcei bastante. Spamei muito link. A galera, fiquei trabalhando legal aqui e consegui essa renda a mais no Mercado Livre. Mas é no mínimo 250, tá? Então assim, juntando eles, o meu salário, né? As minhas fontes de rendas geram mais ou menos de 6.050, podendo variar a R$ 6.900, tá? Quase 7.000 aí, tá? É isso. É isso que eu ganho. Talvez no ano que vem, se eu voltar da personal e resolver entrar na loucura de novo, aí talvez eu consiga tirar mais. Só que se eu entrar trabalhar como personal, talvez eu não vou ter tempo para fazer minhas vendas de afiliado no Mercado Livre. Só que no personal, se você consegue 3, 4 alunos, você já tira 2.000, 2.500 fácil salário. Então compensa muito mais trabalhar como personal do que vendas no Mercado Livre, pelo menos no patamar que eu estou aqui. Só que o problema é o desgaste mental e físico. Você chega em casa destruído, tem que dormir, você não tem vida. É complicado, gente. É complicado. E ainda que eu tenho poucos alunos, porque grande parte do meu dia eu fico na loja, tá? Então, assim, isso aqui eu sempre tive 3, 4 alunos, nunca passou muito disso. Às vezes menos. Então, 6.000 a 6.900, correto? Beleza. Vamos ver os meus gastos agora, tipo, porque eu não vivo de ar, não vivo fazendo fotossíntese, né? Então a gente tem que gastar, a gente consome alguma coisa. Então eu fiz aqui o cálculo dos meus gastos mensal, tá? Do meu gasto mensal. Tem coisa que é fixo. Por exemplo, academia. Academia, a mensalidade é 110, pelo menos aqui na minha cidade. Celular, plano de celular, 85. Gasolina. Gasolina gira em torno aí de 450. Eu tenho um carro e uma moto. Então, por exemplo, se eu for sempre trabalhar todos os dias de carro, andar muito de carro, fazer meus rolês de carro, dá mais. Se eu for pegar e andar só de moto e trabalhar de moto, dá menos que isso. Então isso aqui é mais ou menos o teto aqui, mais ou menos o quanto que eu gasto de gasolina. Mercado. Mercado, eu só gasto 150. Pô, eu só 150? Tá errado isso aqui, tá não? Tá certo, pessoal. Sabe por quê? Eu tenho uma vantagem que eu moro com os meus pais, né? Então, meus pais, eles fazem o mercado, né? E, e eu me alimento do que os meus pais compram, pô. Esse 150 aqui é quando, por exemplo, eu quero comprar alguma coisinha a mais do que eles estão acostumados a comprar no mercado. Eu compro uma coisinha a mais pra mim, tudo. Uma coisa ou outra. Mas se eu focar em economia mesmo e não comprar nada, basicamente eu não tenho gastos aqui com o mercado. Essa é a vantagem de morar com os pais. E foi uma opção minha, pensando justamente nisso, né? Quando você está investindo, você começa a ter aquela visão, mas eu tenho que investir, tenho que fazer economia, aí você começa a pensar tudo isso. E eu achei melhor, tomei uma decisão minha de continuar morando com os meus pais, tá? Pelo menos por enquanto, né? Rolês, R$ 800. Falei, caraca, Will, R$ 800. Parece muito, mas não é. Hoje qualquer barzinho que você vai, pega uma bebidinha, pega um combo, alguma coisa, é duzentão, 300 conto. Vai levar uma gata aí pra fazer uma média com a gata em algum restaurante e tudo. Duzentão que vai brincando. Então, assim, mais ou menos R$ 800, tá? Eu gasto mais ou menos, tá? E ainda que eu economizo, tá? Eu não sou esses caras de ir em barzinho, ir em restaurante e ficar luxando, não. Eu pego o básico mesmo. Só que mesmo o básico dá isso, tá? Suplemento. Suplemento eu coloquei aqui porque é uma coisa que eu sempre tô gastando todo mês também. Tô comprando um whey protein, tô comprando uma creatina, ou se não, tô comprando um multivitamínico. É mais ou menos a suplementação básica um ômega 3, esse é mais ou menos o básico que eu tomo. Só que dá 200 por quê? Porque às vezes o whey dura mais de um mês, às vezes o multivitamínico é 60 cápsulas, dura 60 dias. Então dá uma média aí, mais ou menos, de uns R$ 200 por mês de suplementos. E os outros são os gastos supérfluos, né? Os imprevistos, né? E alguma outra coisa, sei lá, comprar um perfume, comprar uma peça de roupa, sei lá, comprar alguma peça de carro, alguma coisa, sei lá, tanta coisa que pode acontecer, mas na maioria dos meses não acontece nada. Só que quando acontece, então coloquei uma média aí de R$ 200. Então, somando isso, os meus gastos mensais gira na casa dos 1.200, fazendo uma economia,
Ou soltando meia mão, 1995, tá? Então, já sabemos que meu salário varia de 6.050 a 6.900 e os meus gastos de 1.200 a 1.995. Legal. Então, o resultado final disso é que, por exemplo, em um bom mês, porque vocês viram, meu salário varia muito, cara. E os meus gastos também. Mas o meu salário, tipo, não é aquele fixo ali. Ah, eu vou recebo 4 mil por mês, então é 4 mil todo mês. 4 mil, 4 mil, 4 mil. Não, mano, meu salário varia muito. Depende muito do meu esforço. Depende muito na loja, do movimento, do mês lá na loja. No personal, quando conseguir aluno. Aluno sai, aluno faz um mês, no outro dia, no outro mês, ninguém garante que o aluno vai continuar com você. Então tem tudo isso, cara. Meu salário varia muito. Mas, vamos supor aqui, em um bom mês, em um mês que eu apertei a rédea, fiz bastante economia, e foi um mês bom lá na loja, tudo, eu consegui vender legal também no Mercado Livre, dá uma sobra para mim de mais ou menos R$ 5.700 para investir, tá? Num mês normal, onde eu nem economizo e nem tiro o pé, fico mais ou menos. E os ganhos são medianos, por exemplo, na loja não foi nem ruim nem bom, não foi nem um mês bom nem um mês ruim, foi um mês mais ou menos ali. E mais, o Mercado Livre me dá uma sobra aí de 4.475 para investir. Em um mês ruim, em que eu teve imprevistos, eu tirei o pé, não economizei, a loja também foi mal, foi um mês ruim de venda, me dá uma sobra aí de mais ou menos R$ 4.155. Aqui, ó, eu até fiz um gráfico para vocês, ó. O mês bom, o mês mediano e o mês ruim, tá? E isso, pessoal, bate certinho com os meus investimentos. Porque, ó, se vocês verem aqui, ó, aqui em lançamentos, né? Ó, é mais ou menos o que eu consigo, ó, 4.900, 4.500. É o que sobra, tudo que sobra eu invisto, cara. Os investimentos é um aspirador que aspira todo o meu dinheiro que sobra. Aqui, ó, só aqui que foi diferente, deu 9 mil porque eu já falei nos vídeos anteriores que eu recebi as férias, tá? Aqui, ó, 5.400, 3.700. Aqui eu não investi nada, ó. Esses 2 meses aqui, ó, eu investi 7 mil e 5 mil, mas no outro mês também não investi nada. Então dá uma média aí de 4, 5 mil, realmente o que deu ali no resultado final que nós estávamos olhando, tá? E é o resultado final aqui, ó. É mais ou menos isso aqui mesmo, o meu potencial de investimento mensal e na bolsa, né? E assim, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, cara, é que, quer ver, nos proventos, cara, receber R$ 1.700 é muita coisa. Para mim é muita coisa, tropa. É muita coisa. Porque se eu invisto 1.500, se eu invisto 5 mil, 4 mil, 1.700, cara, é quase um terço aí, ó, do meu potencial de investimento. Então eu quero mostrar para vocês o quanto foi legal eu ter investido há anos atrás e ter chegado até hoje. Porque hoje os meus proventos que eu ganho, a renda passiva, ali ó, com a bunda pro alto, irmão, fazer nada, nada, fotossíntese. Cara, já é algo muito significativo, tá? Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, se liga só. Aqui, ó, eu fiz um valor dos aportes sem reinvestir os dividendos. E, por exemplo, vamos supor que eu não tivesse investido. Eu só estaria vivendo minha vida. Em vez de eu ter um potencial de 5.700 em um mês bom para investir, eu só ia ter 4.200. Não para investir, para tipo de sobrar de salário, só ia ter 4.200 em vez de 5.700. Em um mês normal, 4.475, cara, eu só me ia sobrar os meus gastos, né, que é os meus ganhos menos o, o investimento aqui, os dividendos, só ia me sobrar R$ 2.775. E em um mês ruim, em vez de me sobrar 4.155, só ia me sobrar 2.455. Então, olha só, eu, investidor, eu
se não tivesse investido? Opa, voltando. Então, olha só, tropa. Eu, investidor, 5.700 e eu, se não tivesse investido. Eu, investidor, e eu, se não tivesse investido. Eu, investidor, e eu, se não tivesse investido. Eu quero botar na cabeça de vocês o quanto valeu a pena eu ter começado a investir, cara. Você se tornar investidor é essencial. Sabe por quê? Vamos fazer um cálculo só. Ó, de 4.200 de sobra para 5.700, cara, esses 1.700 dá para fazer muita coisa, cara. Muita coisa. É que eu reinvisto. Mas, vamos supor que eu não decidisse não reinvestir. Com esses 1.700, eu basicamente pagaria todos os meus gastos. Se eu fizesse economia, com certeza bancaria todos os meus gastos mensal. E aqui, ó, e mesmo eu não fazendo economia, ainda assim quase bancaria todos os meus gastos. O que isso significa? Que basicamente com esses R$ 1.700, e hoje, graças a Deus, meus investimentos me rendem, eu praticamente já estaria aposentado, porque já cobriria meus gastos. Não diria para você que eu estaria vivendo, mas eu já estaria sobrevivendo graças aos meus investimentos, cara. Então, isso é para botar na cabeça o como foi importante e o como é legal você e muito importante você investir, cara. No começo é difícil, no começo é chato, no começo vem muito pensamento, no começo a galera mula você na tua cabeça. Ah, mano, quem investiu o quê? Amanhã você não sabe nem se você tá vivo, você vai ficar investindo, guardando dinheiro? Vai levar dinheiro pro caixão? Galera, nunca ninguém falou isso pra vocês? Pô, ó, graças a Deus por eu não cair nesses pensamentos de levar dinheiro pra caixão, ó, ó meu caixão aqui, ó. Meu caixão tá me rendendo, ó, R$ 1.700 por mês. R$ 1.700. Hoje, eu falei que eu moro com os meus pais, certo? Se eu quisesse, por exemplo, morar de aluguel, 1.700 conto, eu já bancaria uma casinha de aluguel, gasolina, uma viagem. 2 meses aqui, ó, já daria 3.400, mais um mesinho, 5.100, já daria pra fazer uma viagem de cruzeiro? Não daria? Pensa, cara, como é bom, como esse dinheiro, e quando você reinveste, parece que não valeu muita coisa, mas quando você tá na tua mão, que você tem o poder de gastar esse dinheiro a mais e os dividendos te dá, você vê o quanto isso pode fazer uma diferença na tua qualidade de vida. Entendeu? É isso que eu quero chegar. Vale muito a pena investir. Invista sem pressa, mano, na paciência. Deixa os anos passar. Porque a hora que começa a te dar um valorzinho significante assim, que pra mim é, mano, eu não sou rico. Cara, eu vejo isso, você já começa a dar risada sozinho. Já começa a ficar feliz. Você começa a pensar, puxa, mano, ó, sofri pra caramba, economizei pra caramba, mas hoje, ó, tá entrando sem eu fazer nada. Nada. Com a bunda pra cima, sem a. Aqui, ó, todo mês, 1.700 da minha conta. Mais com salário mínimo. Então, pessoal, espero que tenha entrado na cabeça de vocês. Quem investe, deixa um comentário aí. Quanto vocês já estão. Quanto de dividendo já tá rendendo a carteira de vocês, ou quanto já valorizou a carteira de vocês. Se vocês pensam mais ou menos que nem eu, tá? Ou se não pensa, deixa nos comentários aí, deixa um like também, tamo junto. Até a próxima, mano. Falou, tchau, tchau.